Saudações, auditório, promessa dívida, cá estamos para o especial desporto, debate para as eleições na Federação Angolana de Basquetebol para o quadriênio 2024-2028, com 3 candidatos. Muniz Silva, presidente cessante, que é o líder da lista A, Carlos Almeida, o líder da lista B, além de Henrique Miguel Riquinho, o líder da lista C. Conosco também o nosso comentador para o basquetebol, Wilson Manuel. A todos saudações e sejam bem-vindos. Saudação agressiva, extensivo para os Pronto, obrigado a Girassol por mais essa oportunidade de falarmos durante uns minutos sobre basquetebol. Boa noite, Bravo. Boa noite aos telespectadores da televisão Girassol e o meu boa noite é extensivo aos candidatos aqui presentes e ao Wilson, naturalmente. Henrique Miguel Riquinho, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos, cá estamos para falar de basquetebol, de nossos projetos, nossos programas e damos aqui mais um momento ímpar singular de democracia. Já agora estamos à boca das urnas, falta muito pouco para o pleito, marcado já para o próximo sábado, dia 7. As campanhas já terminaram. Para já, começo pela lista A por ordem alfabética. Muniz Silva, presidente cessante, para já, como é que foi esta campanha? Qual foi a adesão que teve a população votante, composta por 36 eleitores? Pronto, a campanha. Eu tenho o mérito de, nos últimos mandatos, eu ter sido o único presidente que termina a campanha em situação de paz. Cumpriu a atividade que se propôs, porque os meus antecessores, um não terminou, os outros tiveram sempre problemas com a justiça. Nós terminamos com contas aprovadas, com as competições todas feitas, sempre casos de arbitragem, sem casos. A nível das seleções, cumprimos todos os programas, alcançamos as principais metas, apuramentos para o Mundial, pré-olímpico, rejuvenescimento da seleção, e por isso isto impactou na população votante. Foi fácil passar a mensagem, porque há um reconhecimento do trabalho que nós fizemos. Principalmente porque eu costumo dizer que nós salvamos o basquetebol. Entramos num momento muito delicado. Quem encontra uma federação como nós encontramos, com problemas graves financeiros, com problemas administrativos, hoje, por exemplo, em conversa com os candidatos, eles estavam preocupados com a programação da seleção para o Afrobasket. São 6, 7 meses. Nós, quando entramos na mesma situação, mas encontramos o basquete parado. Agora está tudo em movimento. Encontramos o basquete parado, 2 selecionadores. Então, vencendo todas aquelas dificuldades que nós encontramos, digamos, foi muito fácil passar a mensagem para a população votante. Perceberam, reconheceram o trabalho que nós fizemos. E por isso é que estamos aqui disponíveis para continuar. Só o facto de termos trazido o Afrobasket, isso era bastante para continuarmos. Exatamente, não se esqueça que vai dizer Carlos Almeida, líder da lista B. Terminou a campanha, que análise faz desta passagem pela população votante? Creio que o número é este mesmo. Exato. 36 eleitores. Sim. Foi uma campanha, do nosso ponto de vista, positiva, porque tivemos a oportunidade de chegarmos a todos os eleitores. Estamos a 99% dos eleitores, ainda temos um clube que ainda não tivemos a oportunidade de apresentar as nossas linhas de força. De quem se trata? 1º de agosto, no caso, 1º de agosto. E, contrariamente ao que o Bravo disse, portanto, a campanha termina exatamente amanhã, dia 4. Tem 24 horas. Tem 24 horas ainda. Então, como dizia, foi uma campanha, do nosso ponto de vista, a todos os níveis positiva, porque conseguimos passar a nossa mensagem e para aquilo que foi a receptividade
dos eleitores, nós sentimos um feedback positivo, compreenderam aquilo que nós passamos, daquilo que foram as nossas ideias. Falamos muito de basquetebol e também já encontramos uma comunidade esportiva mais madura e que, no nosso entender, independentemente de qualquer outra situação, irá votar, é esta a nossa convicção, irá votar em consciência para nós aproveitarmos agora, que entendemos ser o momento certo, para não perdermos mais 4 anos naquilo que pode ser o afundar mais acentuado da nossa modalidade. Portanto, os eleitores devem ter essa consciência, porque pode acontecer que mais 4 anos já será muito difícil nós recuperarmos aquilo que é a nossa marca da nossa modalidade. Mais 4 anos poderá ser muito mais difícil. Henrique Miguel Riquinho, a 24 horas do fim da campanha, o que é que achou da presença da sua lista ao lado dos eleitores? Olha, foi de facto extraordinário, portanto, foi algo histórico para nós. Portanto, eu decidi me candidatar muito tarde, portanto, praticamente há 2 meses do início do processo, é que tomei essa decisão, portanto, e aquilo que se pensava que seria extremamente difícil, que era primeiro constituir uma lista, portanto, homogénea, uma lista forte, o conseguimos, portanto, e não só conseguimos, como a nossa lista foi a que passou por excelência no primeiro crivo. Isso, de facto, a partir daí, despertou a atenção de todos os eleitores, da população votante, porque, e tenho que ser honesto, eu era pouco conhecido nas lides do basquetebol, era mais conhecido como promotor de eventos, e após isso, o facto de o promotor de eventos ter sido a lista que passou por excelência, isso despertou. A partir daí foi fácil. Foi fácil, nós, dentro daquela dinâmica que me é peculiar, portanto, de ser o primeiro em tudo que faço desde há bastante tempo, sempre fui o primeiro, portanto, fui o primeiro a fazer eventos de grande impacto e trazer artistas, estrelas mundiais, que mais ninguém fez nesse país e em África. Fui o primeiro a fazer eventos desportivos de pico, de ponta, portanto, revolucionei, portanto, o basquetebol num determinado período, portanto, criámos as enchentes dos pavilhões, a organização de jogos com muita classe, com muito prestígio, portanto, devolvemos a alegria aos pavilhões de basquetebol. Para que Miguel Riquinho, não se esquece que vai dizer, por causa do tempo, estou aqui a cronometrar, mais ou menos 4,5, 5 minutos já está nesta linha. Vou concluir. Sim, tenho segundos para concluir, se okay. E então, foi fácil. Portanto, o nosso programa foi de acordo aos clubes mais necessitados, os clubes mais pobres e as associações provinciais. Portanto, que foi, portanto, a dotação financeira que a gente apresenta no nosso programa, que foi uma novidade. Portanto, há 50 anos da Federação, nunca nenhuma associação provincial teve uma dotação financeira e estendido a vários clubes. E isso deu-nos fomos muito bem recebidos
pelo interior. Base bitter, né? O termo do basquetebol, terminou o tempo. Exatamente. Já agora, tem confiança no triunfo Muniz Silva? Completamente, completamente. Porquê? Porque durante este período de campanha, a maior parte dos associados reviram-se na nossa lista. Nós temos um astro, nós é que demos a estabilidade ao basquetebol. Há muitos anos que o basquetebol não vivia a estabilidade. Há muitos anos. Nós demos essa estabilidade, devolvemos ao basquetebol a estabilidade. E começamos a retornar as famílias ao campo, desenvolvemos um programa próprio de reabilitação de infraestruturas, trouxemos uma liga feminina, negociamos com uma multinacional petrolífera pela primeira vez, o basquete nunca teve. Estamos a tornar as modalidades autossustentáveis, coisa que nunca se pensou. A maior parte do tempo que eu ouvi falar em basquete, só havia uma teta. Os patrocinadores tinham virado as costas do basquetebol e nós, os que tinham virado, trouxemos e conviveram connosco nos 4 anos, que era essa estabilidade que o basquetebol não tinha. Hoje, felizmente, estamos a discutir aqui dar verbas à associação, dar verbas aos clubes, mas tudo sustentado naquilo que a nossa direção conseguiu angariar para o basquetebol. Quando nós chegamos, o discurso era outro. Tínhamos que ir à procura de patrocinadores para dar novamente o arranque à modalidade. Então nós trouxemos essa estabilidade. E as pessoas percebem isso. Carlos Almeida, está convicto na vitória da lista B comandada por si? Estamos sim, estamos convictos porque mais do que, como tivera dito inicialmente, a proposta que apresentámos sobre as soluções da nossa modalidade, portanto nós costumamos dizer que os números não mentem e contra factos não há argumentos. E se houver algum angolano que, por alguma retórica, entenda que este é o melhor momento para o basquetebol angolano, provavelmente está muito desfasado daquilo que é a realidade. Porque, como dizia, os números não mentem e tudo que nós vamos assistindo nos últimos tempos é um degradar da própria modalidade. Desde a qualidade do próprio jogo, que independentemente de não ter uma relação direta com a federação, mas nós entendemos que quem rege a modalidade tem que ter capacidade de trazer aquilo que são soluções, e é o que nós trazemos no nosso programa. A partir daí, tudo que se diz, porque nós vamos ver, uma instituição desportiva vive de resultados desportivos. Portanto, nós não podemos aceitar a ideia de que Angola, com o estatuto que tem na modalidade, possa aceitar que os resultados sejam aquilo que nós temos. Porque eu acho que se for assim é melhor não fazermos basquetebol. E isso magoa muitos angolanos, porque os resultados esportivos falam por si e nós temos que ter uma atitude diferente. Temos que estruturar a nossa modalidade, temos que apresentar o plano de desenvolvimento da modalidade, portanto, tem que haver uma estratégia para nós percebermos como é que nós vamos desenvolver a nossa modalidade e trazermos resultados. Portanto, se o pensamento for contrário, é o que eu disse na minha primeira intervenção, nós vamos perder mais 4 anos e não vamos ter a oportunidade de ter basquetebol nos próximos anos. Portanto, estamos convictos que os associados irão perceber e irão votar em consciência. Henrique Miguel Riquinho, não se esqueça que vai dizer, vamos falar sobre a sua convicção quanto ao triunfo. Quero bater a Presidente, o líder da lista B, diz que o basquetebol não está bem, conforme disse há pouco tempo. O próprio disse, os números não mentem. Os números que ele nos apresenta, devia apresentar os números financeiros, números desportivos, devia apresentar não classificações, os números. Os números. Porque nós encontrar uma modalidade parada, completamente parada, porque o candidato da lista B fez parte de um projeto que foi lançado com pompa em circunstâncias, que era a salvação do basquetebol. Tinha tudo, pompa, circunstância, tinha patrocinadores, tinha tudo. Só teve uma coisa de inédito, não acabaram o mandato e cada um fugiu. É só, não houve mais nada, cada um fugiu e abandonaram o basquete. E nós é que viemos salvar. É só isso. Esperemos que o novo projeto não seja igual, não seja uma réplica. Tudo bonito, lançado, tipo a banha da cor, vende-se muita coisa, de palavras bonitas, mas de concreto não há nada. Ninguém faz um projeto, ninguém, sem apresentar números. De um lado, quantificados e valorizados. Quer seja de empresa, quer seja de desporto, os dois números têm que casar.
Henrique Miguel Riquinho, o que é que lhe faz crer que pode ganhar as eleições na Federação Angolana de Basquete? Olha, o sentimento de frustração, o sentimento de descontentamento é generalizado. Portanto, independentemente de alguns resultados e de alguma estabilidade no basquetebol, não é isso que o povo quer. Não é isso que os angolanos querem. Os angolanos querem, acima de tudo, vitórias, portanto, ganhar, portanto, chegar ao pódio, portanto, mesmo não ganhando, mas estar no pódio. Isso não aconteceu. Portanto. E esse é um dos motivos de eu me ter candidatado. Porque se isso acontecesse, se de facto as coisas estivessem boas, eu não tinha necessidade de me candidatar. Portanto, a minha candidatura é um manifesto geral. Eu estou aqui a representar o que o público do basquetebol, o que o povo angolano, portanto, quer. O que é que o povo angolano quer? Quer vitórias, quer o basquete de magia, que, coincidentemente, fui eu que fiz há vários anos atrás. O povo quer ir aos pavilhões cheios. Nós queremos ter uma NBA africana. Portanto, se somos os poderosos, os mais titulados da África, não justifica. É uma tristeza ver os campos completamente vazios. Portanto, e acredito que mais ninguém quer isso. E quando eu anunciei a minha candidatura, as pessoas estão a sonhar. As pessoas já estão a sonhar, eu como presidente, os pavilhões completamente cheios. Portanto, o retorno dos leilões, o retorno à vinda de equipas americanas para Angola. Portanto, o povo já está a sonhar nos intervalos, estrelas musicais, que foi aquilo que eu fiz quando entrei para o basquetebol. Então, acredito que quando eu anunciei a minha candidatura, há uma música que é da minha campanha que diz que Riquinho é a nossa esperança, Riquinho segura esse leme. Quando o músico fez essa letra, que é a minha música de campanha, eu estava a achar um exagero, até fiquei com medo, porque confundo um bocadinho com política. Portanto, aqui no nosso país pensa-se tudo, mas depois apercebi-me que é esse o sentimento geral. As pessoas veem em mim. Quando olham para mim, o que é que veem? Veem espetáculo, veem casa cheia, veem aquele pavilhão completamente abarrotado e mais Angola ganhar, porque eu também tenho a pinta de campeão. É preciso também isso. Carlos Almeida, concorda que o que Riquinho diz só por si, Henrique Miguel Riquinho? Não, vamos ver, eu não tenho de concordar ou discordar. Portanto, é uma apreciação que o candidato faz e, mais do que o candidato, ele próprio sabe do que está a dizer. Portanto, não é uma questão de concordar. E como nós não fazemos acusações para já e muito menos gratuitas. E quando nós falamos em números, é porque nós os temos, fizemos uma avaliação e os trazemos. Portanto, nós vamos passar ao lado daquilo que é eventualmente uma provocação, vamos considerar assim, e então eu passaria os números que eu penso serem muito importantes. E é um bocadinho, muito rapidamente. Portanto, essa questão dos resultados desportivos, e nós dizíamos na altura que são números, e os números não mentem. Esta federação, a Federação Cessante, quando tomou posse e assumiu e começou a trabalhar para a federação, em 2021, isso são números como eu fiz referência em instantes, foi ao Afrobasket no Ruanda, em masculino, e teve a 5ª classificação. Depois foi ao Afrobasket feminino, seniores, e teve, no Ruanda também, em 2023, e teve a 10ª classificação, a pior de todos os tempos, no universo de 12 equipas. Ainda em 2023, no masculino, em sub-16, nós tivemos na Tunísia o 9º lugar. Em 2023, em feminino, nós fomos à Tunísia e tivemos a melhor classificação, que foi 3º, e como nós somos coerentes, acabamos por falar daquilo que... Porque os números, eu podia estar a forjar, mas rapidamente seria desmentido porque são números e eles não mentem. E logo em seguida nós realizamos o Afrochan em Angola, em 2023 masculino. Devem-se lembrar todos os angolanos que jogamos aqui no Arena e tivemos
o 7º lugar, a jogarmos em casa. Logo em seguida, isso foi mais ou menos há 2 meses, nós participámos na África do Sul com as nossas seleções sub-18, masculina e feminina, e parece ter sido uma combina, nós saímos em 6º lugar, as duas. Portanto, nós não trazemos, como disse há instantes, não é vontade nossa, trazemos informações que nem sejam até verdadeiras. Nós olhamos para aquilo que são factos, não olhamos para as pessoas e olhamos para os programas e para os números. E este é o estado do basquetebol atual. O seu tempo terminou. Luís Silva, Angola esteve presente em todas as competições, não chegou ao ouro, quer rebater estes números apresentados pelo candidato Carlos Almeida? É assim, como eu tenho dito e repito, tu não colhes um fruto sem plantar. Tens de fazer um plano, quando estás numa circunstância difícil, um plano de médio e longo prazo. Se queres ser sério, tens de fazer um plano de médio e longo prazo. Se encontrássemos uma federação a ganhar, organizada, e deixássemos de ganhar, é que era normal. Nós encontramos uma federação em que víamos no 7º e 8º, em que a modalidade estava parada, tivemos que lidar com uma Covid. Em tempo, digamos que nós tomamos posse em 2020, em novembro, e até aí a modalidade estava no para-arranca. Logo a seguir tivemos uma janela de apuramento. Depois veio a Covid, tivemos que lidar com a Covid, e numa circunstância muito complicada, porque nem sequer as pessoas ligadas ao basquetebol, que na altura estavam no governo, conseguiram convencer os seus parceiros do governo a arrancar o desporto. Não era só o basquete, o desporto. Ou pelo menos a subvencionar os testes. Então não se pode falar em resultados quando tu tens uma modalidade parada. E não somos proativos o suficiente para contactar com as instituições, o Ministério da Saúde no caso, e encontrar formas de agilizar os testes para que o desporto volte a arrancar. As pessoas querem colher frutos sem plantar. Nós não somos bruxos. A nós só nos podiam apontar assim. Se dissessem, ok, vocês encontraram uma equipa campeã e não ganharam. Basta já não vem de ganhar desde 2013. Não, Muniz. 2017 o Muniz não estava na Federação. E agora, a receita para continuarmos a ganhar? Tem aqui o seu plano eleitoral, unidos para elevar o basquetebol juntos, vamos mais alto. Sim, nós planificamos tudo, fomos trabalhando para chegar a 2025 e assim sim, discutirmos o título africano. Senão não éramos malucos para nos candidatarmos a organizar a competição aqui. Senão não seriam loucos a apresentar candidatura se soubessem que não teríamos hipóteses reais de ganhar. Nós temos uma seleção com condições para ganhar. Foi trabalho feito. E não tem o mérito, a humildade de reconhecer, ok, as coisas correram mal, mas trabalharam para criar uma equipa forte que tem possibilidades reais de ganhar. Porque eu não olho para trás, não tenho nada, não devo ninguém, os números, que apresenta os números de 2017, 2018, aproveita esses números. Apresenta, ou antes disto. Atenção, o tempo, o recurso não renovável. Carlos Almeida, devolver ao basquetebol o nosso basquetebol é o lema da sua campanha. O que quer dizer exatamente com isso? E muito rapidamente, até porque é um debate para tentarmos... entramos muitas questões indiretas e, consequentemente, em verdades e imprecisões também. Porque o candidato José Silva Muniz, quando diz que o governo não apoia e não apoiou para a retoma da modalidade. E depois fala num acordo ou num trabalho com o Ministério da Saúde para retomar. Portanto, há aqui muitas contradições, porque o governo é um todo, então tem que se perceber desta forma. Portanto, se não fosse o Ministério da Saúde, em parceria com todos os órgãos que fazem parte do seu governo, e naturalmente o Ministério da Juventude e Desportos, o desporto angolano há de se lembrar que a primeira modalidade foi o futebol. Portanto, foi trabalhado com o Ministério da Saúde e a Federação Angolana de Basquetebol e o Ministério da Juventude e Desportos, naturalmente, e retomou-se a modalidade do futebol, retomou-se a modalidade do handball e também a modalidade do basquetebol. Portanto, isto de pessoalizar e entendermos que existe um membro que não trata das coisas, não é uma verdade, porque aquilo é um todo e prova disso foi os resultados que saíram. Portanto, o lema é devolver ao basquetebol o nosso basquetebol, porque nós entendemos que até o momento nós não jogamos a nossa modalidade.
todo angolano que se preze não está desencantado com a modalidade. Isto é generalizado. Isto não é uma opinião do Carlos Almeida. É uma opinião visível. Nós vamos... e é isso que nós queremos trazer como proposta, Bravo. Nós queremos trazer o plano de desenvolvimento da modalidade. E é um bocadinho difícil as pessoas perceberem, porque falar de basquetebol é um bocadinho difícil de falar. É diferente de falar de outras questões que se calhar as pessoas estão mais familiarizadas. Mas a gestão desportiva, ela resume-se em resultados desportivos. E nós não podemos fazer uma abordagem. Primeiro somos os 3 candidatos. Nós temos que falar de nós. Se nós voltarmos e andarmos a olhar para o retrovisor, nós não vamos avançar. Então, nós temos que falar do que é que fizemos. E o Presidente Muniz está aqui numa situação e não tem que se sentir desconfortável, porque foi o Presidente da Federação que geriu os últimos 4 anos. Ao fazermos uma análise, vamos acabar por falar do programa e dos resultados. Nunca olho numa perspectiva pessoal, nunca há de ser. Então é o que nós fazemos. Terminou o tempo. Foram resultados muito maus e nós queremos trazer uma proposta diferente. Henrique Miguel Riquinho, persistência, resiliência, vitória, unidos pela mesma causa. Em que se baseia este slogan? É a minha marca. Um homem guerreiro que cai 21.000 vezes, levanta-se sempre. E é isso, é essa matriz que caracteriza os angolanos. Eu sou o espelho dos angolanos sofredores. Eu sou o espelho dos batalhadores, das mamás que saem todos os dias com balaios à cabeça para irem à luta. Sou eu, um lutador nato. Toda Angola conhece a minha história. Todo mundo conhece. Escusado eu estar aqui a ser repetitivo. Portanto, este Slogan? Este slogan, portanto, não se assenta só a mim, como assenta-se a todos os angolanos, a todos os angolanos e a todos os basquetebolistas que, de facto, vão abraçar a nossa causa. Portanto, persistência. Sou persistente. Caí 1001 vezes, estou aqui hoje. Angola toda jamais imaginariam que hoje, há pouco tempo, em vídeos, a reclamar pagamentos de dívidas, a reclamar uma série de coisas, há pouco tempo quase a morrer, doente, e hoje estar aqui de pé, elegante, bonitinho, a falar de basquetebol, a concorrer para ganhar, para doar aquilo que eu mais sei fazer, que é organizar eventos desportivos, que é fazer essa maravilha no basquetebol. Portanto, só estou a falar do lema, mas acho que devo falar mais, não é? Mais um minuto. Depois vou colocar uma questão, mais um minuto, estou a controlar o tempo, o tempo está à minha frente. Agora é só o lema. Sim, mais um minuto para concluir o que tenho a dizer. Sobre o lema. Sim, eu quero que seja. Falou-me do lema. Está bem, pronto. Muito obrigado por compreender qual é a nossa premissa, 5 minutos no máximo para cada um. Já agora, o que é que não gostou na gestão do Presidente Santo Muniz Silva? Olha, eu já disse e várias vezes, e torno a repetir, portanto, que eu gostei de muita coisa. Eu gostei de muita coisa porque, em comparação ao anterior presidente que o Presidente Muniz substituiu, portanto, que levou o basquetebol ao caos. Foi uma vergonha. Mas gostou, está-se a candidatar, não é uma contrariedade? Não. De alguma coisa. Atenção, temos de ser verdadeiros e coerentes. Portanto, a estabilidade, a organização, o basquetebol mudou completamente da gestão do antigo presidente Maneda, que levou o basquetebol ao caos, à nova presidência. Agora, há aqui um problema na gestão do presidente Muniz, não só dos resultados, como o relacionamento. Portanto, um dos grandes problemas que há e do afastamento da modalidade foi, de facto, aqueles filmes, aquelas contradições que vieram a público, portanto, da não convocatória de vários jogadores na seleção e que ficou a nu
não é? Que havia a interferência da presidência da Federação. Porque o presidente Muniz veio ao público e disse que alguns jogadores não foram convocados por questões técnicas. Não assumiu. Isso foi o maior erro. Os jogadores não foram convocados por questões disciplinares. Mas o presidente Muniz não teve a coragem de dizer que era esse o facto. E atirou a bola para o treinador. O treinador, altamente pressionado, portanto, chegou a uma altura que teve que dizer não. Portanto, não é por questões técnicas, é por questões disciplinares. E foi aí que a família do basquetebol ficou completamente zangada, porque todos percebemos que disciplina, sim senhora, dureza, sim senhora, mas quando está em causa o país, a nação, perder um título de basquetebol, poderia-se ter tomado medidas disciplinares de uma outra forma e termos esses jogadores na seleção e ganharmos o Afrobasket. O tempo acabou. Luís Silva, o que é que tem a dizer? Não, amigo, quem está equivocado. Estes jogadores que ele está a referir jogaram Afrobasket. Quer citar nomes? Ou O não é? Carlos Bolacho que ele está a sacar jogou Afrobasket. Que nós perdemos, jogou. Ele está equivocado. Mas como ele vai refletir, vai recordar, jogou Afrobasket. Só falar O Carlos Bolacho do jogou Ruanda. Afrobasket. Do Ruanda jogou. Não sei. E dali para frente, se foi afastado, foram questões. Eu nunca me meti em questões técnicas. Porque eu já disse que eu não sei nada do basquete, dentro da quadra, regra. Tenho pessoas que sabem melhor do que muita gente que aqui está. Agora eu sou gestor. A minha função é criar condições para a seleção poder estagiar, poder dormir bem. Esta é a minha função enquanto gestor. Muita gente. Agora, na minha equipa, tem as pessoas que percebem do jogo. Dentro do jogo, eu não interferi. Eu tive muitos anos no 1º de agosto. Não interferi, nunca entrei no balneário. Os treinadores faziam a convocatória, eu assinava e acabou. Tenho quem avalia. Já agora, olhando para a sua lista, o que é que mudou em relação à lista que terminou a gerir o basquetebol? O que é que mudou para as eleições 2024-2028? Diminuímos um bocado, mudamos o financeiro, mas a lista é praticamente a mesma. Mas era incomportável gerir 11 pessoas e eu fui a primeira pessoa a propor aos associados. Houve um cilema muito grande, como é normal. As pessoas no basquete gostam de reclamar sem saber. Levei os associados e expliquei. São várias opções. Quem quiser candidatar-se tem o direito de escolher. Não é obrigado a ir com 11. Mas a lei que eu encontrei obrigava a levar 11 membros de direção. Não é sustentável. Atualmente, pode ir com 3, com 5, com 7 ou com 11. É uma opção de quem se candidata. O Presidente recandidata-se para mais um mandato com que objetivo? Pensa em ganhar os tais títulos que não conseguiu vencer? Bom, voltemos aos números. Quando nós chegamos à Federação, encontramos um problema muito grave, que era a questão financeira. Encontramos dívidas. Dentre elas, a dívida do treinador Voit, que era maior, $700 mil. Encontramos um diretor técnico. A dívida do diretor técnico não era o modelo que nós queríamos, mas encontramos a dívida do diretor técnico. E fomos negociar a dívida do Voit. O pagamento, aliás, movimentamos para pagar, já que quem tinha feito a negociação era a Comissão de Gestão, mas aqui o candidato à lista B convidou-me a ir ao... Eu não lhe convidei a ir ao Ministério. Quem convida as pessoas a ir ao Ministério é uma liderança. E a liderança é feita por um titular. Quem ligou para mim foste tu. E nunca liguei para si. Ligou para mim. Depois terá de provar. Ligou para mim. Eu não lhe interrompi. O problema é sempre que nós iremos fazer. Eu não vamos liguei. resolver em fórum próprio. Porque dizerem verdades publicamente... Posso falar? Posso falar? Muito obrigado. O candidato ligou para mim. Sim. Ligou para mim. Eu e o presidente do Comitê Olímpico, Gustavo, e o Anselmo Monteiro. Para irmos ao Ministério. E no Ministério foi-me dito que nós tínhamos uma dívida com o Voit. E eu disse, há uma federação eleita. Você não respondeu ao Voit. Eu falo com o e-mail e há uma dívida. Eu disse que não havia. Já tínhamos pago coisa, não havia. Há uma dívida. Então, até como está a reagir dessa forma, a pergunta que eu faço é, será que é o beneficiário final? Não, antes disso... É o beneficiário final? Eu nunca falei consigo ao telefone é o beneficiário depois dos final. últimos anos. É o beneficiário final depois da dos coisa? últimos anos, eu estou-lhe a fazer uma pergunta. É o beneficiário final? Depois dos últimos anos, nunca falei consigo ao telefone. Primeiro, porque nunca me deu oportunidade também.
Houve uma situação em que tentei e não conseguimos. Bom, eu só fiz uma Portanto, pergunta. É o beneficiário final? Depois de fazer esta pergunta... depois de Perdão, fazer... os 700 mil dólares foram pagos ou não? O senhor Voigo, A Comissão norte-americano? de Gestão negociou e deixou de ser 700, passou para 350 mil. Isto foi pago. Foi pago. Foi pago. Na sua gestão? Na minha gestão. A outra metade, só a falar da outra metade dos outros 350? Não, depois disse-me que havia uma dívida. Eu não reconhecia, porque já tínhamos pago aquilo. E depois ele volta a reclamar, depois de me ter dito que havia, volta a reclamar mais 700. Mas está-se a dirigir... Eu é que disse que havia dívida? Sim, disse-me a mim, Gustavo. Eu, Carlos Almeida? Sim, Carlos Almeida, nas vestes de secretário de Estado, que devia ser o primeiro a defender o Estado. Bravo. Disse-me a também mim... não vai me deixar responder. Sim. Responda. Não, depois, quando eu interfiro, pode parecer aqui... Responda. Não, a ideia qual é? Nós trazemos questões de falsa verdade. E eu disse em instantes que muitas delas vão ser tratadas em fórum próprio, porque estas declarações gratuitas têm de ter consequências e nós vamos proceder conforme. Mas está a querer dizer que pode processar o candidato ali está? Eu só disse que declarações gratuitas feitas em acusações têm que ser resolvidas em fórum próprio. Isto é muito importante que se diga, porque é muito fácil virmos a televisão, por qualquer motivo ou razão, queremos passar uma mensagem que não é verdadeira. E nós primamos sempre pela idoneidade. Nós não vamos tratar de um programa público com questões nem pessoais, nem meramente de outro tipo de natureza. Para dizer que nós, quando desenvolvemos uma atividade da natureza de secretário de Estado, nós temos lideranças e nós respeitamos as lideranças. Nenhum secretário de Estado, entendo eu, pelo menos que é aquilo que é a nossa realidade em Angola, trata de um assunto de tamanha importância por iniciativa própria. E aqui, provavelmente, o Presidente Muniz pode estar a querer acusar muito mais pessoas. Isto é importante que seja dito, porque depois, quando lhe for perguntado como irá provar isso, provavelmente, primeiro é que não tem mesmo qualquer tipo de prova. Então, queremos trazer o debate na perspectiva de que o mais importante do que nós tratamos de questões meramente falatórias, era importante nós voltarmos àquilo que os nossos telespectadores estão interessados em ouvir, que é basquetebol. E outras questões vamos tratar em fórum próprio. Henrique Miguel Riquinho, principais estratégias da sua lista, disse que o basquetebol não está bem. O que é que vai mudar de imediato? Mas o mediador não respondeu à questão. Não questionar se era beneficiário final ou não. Isto é uma questão, Bravo. Isto é uma questão completamente... Eu nem considero de retórica porque ela está evada ou de muito desconhecimento ou de alguma maldade. Eu prefiro ficar com as duas. Porque se alguém reclama uma dívida... Mas tiveram algum problema no 1º de agosto? Carlos Almeida enquanto jogador, Muniz Silva enquanto vice-presidente para o basquetebol, será? Mas deixava-me terminar a pergunta que fez o presidente José Muniz. Porque aqui eu teria de estar na condição de selecionador nacional para eu poder reclamar e ser um beneficiário final. Porque, no entretanto, está a fazer uma acusação. Quem for o próprio... Fiz uma pergunta. Isso não é pergunta. Eu fiz pergunta. Porque a sua pergunta, eu já disse, ou é evada de muito desconhecimento ou de muita maldade. E eu fico com as duas. Porque como é que eu vou ser um beneficiário final se eu nem fui o treinador da Seleção Nacional? E quem reclama uma dívida não sou eu. Então está a confundir, quer dizer, absolutamente tudo. Mas nós entendemos porque há aqui questões que... E eu aconselho a ultrapassar naquilo que é... já não conversamos há muito tempo, nem mesmo na condição em que disse, que telefonei para si, e assim muito direto, candidato José Silva Muniz. Não, Muniz Silva. Vamos falando sobre várias vezes o seu nome, mas é Muniz Silva. Seja idóneo e fale as coisas como elas devem ser. Henrique Miguel Riquinho, passando para si, o que é que vai mudar? Disse que o basquetebol não está bem. O que é que promete fazer para, em 4 anos, o nosso basquetebol voltar aos títulos? Olha, parece-me, e aqui nesse jogo de... Bom, antes de dizer que, de facto, ali na questão da seleção, de facto, não foi o Afrobasket, portanto, foi o Mundial e o Pré-Olímpico. Agora, nós aqui nos debates,
estão a aparecer a nu e a cru muitas situações. Portanto, situações como esta, por exemplo, que o candidato Carlos Almeida, como secretário de Estado, não é? Portanto, se o fez, teoricamente, se o fez por escrito, Ok. há aqui uma informação, não é? Que é extremamente grave, muito grave mesmo, que é a persuasão, ou ter persuadido, portanto, que a Federação pagasse mais 700 mil dólares, que depois, em tribunal, veio ser provado que não tinha que receber esse dinheiro o treinador. Carlos Almeida persuadiu. Portanto, é a informação que eu estou a ouvir aqui. Eu também estou a ouvir aqui pela primeira vez. Mas não foi o que o presidente Muniz disse? Exatamente, portanto, é o que eu estou a ouvir A aqui. sua parte. Não, eu estou a ouvir O presidente aqui. Muniz pergunta se foi o beneficiário final. Não, eu não é da pergunta, ainda que trouxe esse caso e disse claramente aqui, portanto, palavras do presidente Muniz, que Sim. o candidato Carlos Almeida orientou, se for verbal, se foi por escrito, que pagassem 700 Orientou a quem? mil dólares à Federação. Está aqui o presidente. 700, Está aqui o presidente. 700 mil dólares. O presidente tem que Portanto, rebater. 700 à Federação Não, tem que ou a rebater. Comissão. Está aqui o presidente. Ou a Comissão. Mas a assinatura do documento era o Sr. Carlos Almeida? Não, deixa-me concluir, faz favor. Deixa-me concluir. Senão isso depois. Portanto, o que foi chamado com o presidente Gustavo, portanto, que na altura também fazia parte ou tinha deixado de ser. Portanto, eu não conheço o contexto. Só sei que os dois estiveram lá e houve essa orientação para se pagar os 700 mil dólares. Portanto, esses 700 mil dólares foi provado em tribunal que não existiam. Portanto, fica aqui a ideia de que havia interesses. Quem orientou a pagar 700 mil dólares? Havia interesses. Isso não me pergunta a mim. Está aqui o O presidente. documento Não me estava pergunta a mim. assinado Isso é o por que eu quem? ouvi aqui. Aqui o presidente. Perdão, é melhor que o telespectador para poderem perceber lá em Quem casa. assinou o documento? Ah, pois. Bom, posso explicar? Sim, não conta rápido. muito tempo. Querem que eu explique? Sim, mas tem que seja rápido. Sim, sim. E quem responde a essas perguntas de forma objetiva? Quem assinou o documento? A Comissão de Gestão negociou de 700 para 350 mil. Nós, ao pagarmos os 350 mil, Nós. Federação, não de dinheiro da Federação, Obrigado. dinheiro proveniente do Ministério, Obrigado. para a Comissão de Gestão, mas que havia dificuldade em pagar-se, Perfeito. porque não havia documento de suporte. Nós reunimos os documentos, ainda nem tínhamos tomado posse, pedi autorização ao Presidente Gustavo e pagou-se. E para nós o tema acabou. Passados uns tempos, somos chamados no Ministério, convidados a ir ao Ministério, eu, o Presidente Gustavo, o Anselmo, o Gustavo, o diretor do Gabinete Jurídico do Ministério, Gustavo da Conceição na condição de presidente do Comitê da Comissão de Gestão, da Comitê Comissão de Olímpico Gestão. e Comissão de Gestão. Comissão de Gestão, exatamente. Fomos chamados e foi-nos dito que havia uma dívida com o Voit. E eu alertei o secretário que havia uma federação eleita. Vocês não respondem. Eu falo com ele por e-mail e a dívida existe. Pronto, ok. Ele falou, não liguei, saímos. Passado um tempo, assustámos com um processo em tribunal de mais 700 mil. O processo Novo. Do selecionador. do Voig, Do Voit, a dizer Will que Voig, devíamos 700 norte-americano. mil. O Gustavo estava tão chateado com essa citação que nem sequer assinou o acordo. O acordo só estava assinado pelo Voit. Nem sequer assinou. Bom, estava 700 mil, eu disse ao amigo que Mustafa, chega, vamos para o tribunal. E fomos para o tribunal, provámos que não havia dívida nenhuma. Por isso é que eu pus a questão aqui. Porque um secretário de Estado é o primeiro a defender o povo e o governo. Ele nem sequer devia me ter questionado sobre esse tema. Então, por isso é que eu perguntei se é o beneficiário final ou se conhecia os beneficiários finais. É só a pergunta que eu fiz. Agora, esta é uma questão que ele pode levantar quando quiser. Pode chamar o Gustavo, pode chamar o diretor do Gabinete Jurídico, podemos estar todos. Vamos tratar isso em Até fora aqui na própria. Girassol. Mas, senhores, vamos tratar isso ultrapassar em essa questão. Vamos tratar isso em fora Vamos continuar própria. então. Vou chamar a ministra na altura, Ana Paula do Sacramento, que sabia e tinha-lhe dito para ele convidar, porque ele não podia convidar. Já me tinha dito para eu convidar quem? A ministra é que me... Não, pode convidar também a ministra da altura, podemos estar todos. Pois, então, eu vou concluir, a palavra está comigo.
Portanto, O que é isso que vai, chocou-me muito. o que é que vai fazer para mudar o basquetebol? Para que não aconteça mais isto? O que é que vai fazer? Agora não vou falar do basquete, porque esse assunto choca-me. Choca-me quando. Não interessa se é casamento, se é festa, se é óbito. Choca-me porque eu vivi um assunto muito parecido com o secretário de Estado. Portanto, que estava a dirigir uma comissão e foi perentório em não validar a minha dívida. Quer dizer, não valida a minha dívida e está a persuadir o pagamento da dívida de um treinador estrangeiro inexistente. Quer dizer, isto é um problema terrível. Quer dizer, a minha dívida que o secretário viveu, esteve lá no Afrobasket, ainda ganhou de prémio uma viatura, não teve o desplante de, pelo menos, ter a iniciativa de decidir para resolver o problema. Está a falar do Afrobasket Do de Afrobasket, 2007. 2007, que eu realizei com todo o brilho, que foi... Mas disse que o Estado paga sempre, não é? Pode demorar, mas paga. Mas só que o secretário de Estado, nomeado como coordenador da comissão de validação da dívida, que esteve lá, que acompanhou, inclusive beneficiou. Portanto, dizer que Carlos Almeida devia ter outro comportamento. Em 2007 era jogador campeão africano e depois, na condição de secretário de Estado, devia ser mais sensível em relação à sua dúvida. Devia ser verdadeiro. Devia impor-se. Disse-me depois, foi orientações superiores, etc. Orientações superiores que me fez com que eu não decidisse. As orientações superiores que o fizeram que não decidisse foram as mesmas orientações superiores que o puseram na rua. Deixou de ser secretário de Estado. Agora começo a pensar, entre esta e outras, deve ter sido o motivo de ter sido exonerado. Carlos Almeida, o que é que tem a dizer? Não, de forma muito pragmática e rápida. Nós já percebemos aqui que, e já fiz o comentário àquela hora, que isso é um casamento de noivas. Não é? Está a dizer que há um complô contra a sua candidatura? Porque quando nós somos convidados aqui o candidato a ser abatido sou eu. Totalmente percebido. Porquê? Quando nós somos convidados a tratar de uma modalidade que diz muito ao nosso país e aos angolanos, e deparamos com esse tipo de comportamento, nós estamos mesmo a ver a responsabilidade de quem se propõe em fazer a gestão dessa modalidade. É exatamente com este tipo de comportamento que nós estamos a apoiar, e algumas pessoas apoiam para que sejam pessoas que lideram uma modalidade que muito representa para o povo angolano. Portanto, as questões de situações diferentes, com pessoas diferentes, em situações diferentes, são trazidas para um pleito de uma federação desportiva. Tudo isso para dizer que... A pessoa é a mesma. Tudo isso para dizer que responsabilidades diferentes, e na altura nós sempre fomos defendendo que o facto de termos feito um juramento e que existem premissas a serem respeitadas, leva-nos a que hoje, numa situação diferente, nós procedamos de forma diferente também. E eu já disse e reafirmo, e é daqui que vamos para a frente, que nós vamos tratar disso em forma diferente. Ontem numa situação diferente, hoje numa situação diferente. Foram diferentes. Então, em fórum próprio... Mas vai processar os dois candidatos em fórum da lista A e da lista C? A única coisa que eu posso dizer... A única coisa que eu posso dizer é que... Eu não afirmei aqui nada, eu estou a ouvir aqui e qual é a vantagem? E isso mexeu comigo. E qual é a vantagem disso? É que... Porque eu também fui vítima disso. Eu fui vítima de não pagar. Afinal de contas, mandou pagar o estrangeiro, o treinador estrangeiro. Sinceramente. O candidato à lista B... E então dizia... Então dizia qual é a vantagem de estarmos num programa como este? As pessoas vêm-nos e ouvem-nos. As palavras ficam. E este é o ponto que eu estava à espera. É que chegássemos exatamente já previ este cenário? Naturalmente. Tanto que, ao sairmos daqui, vão ser já encomendados aqueles artigos de encomenda, que nós já sabemos como é que as eleições nas instituições esportivas, elas são sempre aivadas desse tipo de comportamento. Para assassínio de caráter. Porque os angolanos que nos conhecem e sabem qual sempre foi o nosso posicionamento a nível desportivo, a nível de gestão e como membros de várias instituições com responsabilidade no país, conseguem perceber qual é a nossa postura. Portanto, hoje não é para fazermos aqui defesa de... Eu não vou
E eu tenho dito, muito rapidamente, Bravo, eu tenho dito... Para concluir, eu tenho dito aos meus colegas de lista que desde o princípio nós temos ética e vamos fazer uma campanha elevada. Nós nunca vamos tocar em questões nem pessoais, nem de assassínio de caráter. Muitas questões podiam ser ditas aqui, nesta plataforma, mas nós precisamos ser mais elevados. Há muita gente a ouvir-nos e nós temos responsabilidades para o país. Já agora, Muniz Silva, os analistas de basquetebol dizem que um dos problemas é a falta de qualidade na formação. Durante o seu mandato, que tipo de projetos foram acautelados juntos da ANTB, Associação Nacional de Treinadores de Basquetebol, para elevar a qualidade dos nossos treinadores? Dizem que o maior problema, mais em femininos em que em masculinos, é a mecânica de lançamento e outras nuances que são a base do basquetebol. A Associação Nacional de Treinadores promoveu um curso, logo que eu cheguei, treinadores, monitores. Este curso estendeu-se pelo país e foi financiado pela Federação. Nós tentamos reativar a Escola Nacional de Treinamento, que estava adstrita à Federação. Na altura convidámos o professor Vitorino Cunha para nos aconselhar. Indicou-nos um jovem que fazia parte da escola, que estava ligado ao Petro. Tentamos também dinamizar a escola. Foram feitos vários cursos, pelo país. Iniciamos o programa Candengola, onde a Federação forneceu equipamentos, bolas, em Benguela, Uambo, Cabinda, Huila, Malange. E, paralelamente, a Associação Nacional de Treinadores lançou formação nesses sítios. E quem financiou isso foi a Federação. Mais do que isso não era possível fazer-se. Nós temos números. Você hoje, se for a Benguela, por exemplo, no Piaget, tem cerca de 200 miúdos, mais de metade estão equipados com equipamento que a Federação é que se deu. A Federação, como nós somos pessoas que pensamos na sustentação, arranjamos sponsors que ofereceram material desportivo, bolas, porque são factos. Isso não é retórica, nem vender a banha da cobra. Isso são factos. Carlos Almeida, já agora, fala-se muito... duas vezes e eu não falo. Não, vai falar. Não se preocupe, a questão tem a ver com competições, tem a ver... Diz-se que um dos maiores problemas do basquetebol é mesmo o problema da formação, que os treinadores dos escalões de formação estão aborrecidos porque têm um salário muito diminuto. Algum plano junto da NTB para estabelecer um teto mínimo para o salário dos jogadores, dos treinadores de formação? Não, essa questão, Bravo, pode ser trabalhada. Nós não trazemos como proposta financeira o salário dos treinadores, porque entendemos isso ser um tema que diz respeito aos clubes, fundamentalmente onde eles trabalham, e um salário mínimo que a República de Angola tem. Portanto, nós podemos, nessa perspectiva, trabalhar com a Associação Nacional de Treinadores para podermos perceber como podemos valorizar os mesmos treinadores, principalmente os treinadores da formação, porque eu entendo que a pergunta deve ser mais ligada àquilo que nós estamos a fazer na formação e o que é que nós pretendemos fazer, porque tratar dos salários, portanto, não vai ser tarefa da Federação Angolana de Basquetebol. Propor, mas já agora vá à questão, o que é que quer mudar na formação? Pois, aí é muito mais interessante. Desde a competição, o número de jogos que os nossos meninos fazem, até a forma como treinam. E por isso é que nós falávamos insistentemente de um plano de desenvolvimento da modalidade, de uma estratégia de desenvolvimento da modalidade. E quando tocamos na tecla e insistimos que é importante que nós tenhamos uma direção técnica nacional, é exatamente para nós tratarmos destas questões do basquetebol. Porque aquilo que nós vamos fazendo na formação, o número reduzido de jogos, num período em que os meninos treinam 8 meses, 9 meses e jogam menos de 22 vezes durante o ano, oficialmente, naturalmente, isto não vai provocar um desenvolvimento da modalidade. Portanto, isso vai provocar que os meninos, quando chegarem aos juniores e depois às classes de séniores, não tenham capacidade competitiva. Então, a ideia aqui é nós mudarmos o quadro competitivo. É nós podermos trabalhar com as associações provinciais, fundamentalmente por causa das competições locais,
para nós podermos aproveitar não só as pausas pedagógicas, mas também como período de efemérides. Estás a reduzir muito o meu tempo, não? Como período de efemérides, para nós aproveitarmos a pôr os nossos meninos a jogar. Isto vai trazer uma transformação no número de jogos. E isto é que vai provocar com que os nossos atletas apresentem um quadro competitivo diferente. Basquetebol, bravo. Rico Miguel, Riquinho, agora sim, este quadro da formação é a base, é por aí que podemos melhorar a qualidade dos nossos jogadores? Algum projeto para persuadir as várias partes envolvidas no processo do basquetebol para se melhorar a qualidade na formação, na sua lista? Olha, eu antes de entrar para esse tema, queria, de facto, em meio minuto, fechar ali o tema. Portanto, o candidato Carlos Almeida diz que, portanto, sentiu que há um casamento, sentiu que... É um complô? Que é um complô. Existe tanto complô que fui eu a primeira pessoa que levantou, portanto, a suspensão, portanto, do candidato Muniz Silva, que estava a fazer negócio consigo mesmo, quando da reparação dos pavilhões, do pavilhão... Explique melhor, o negócio pavilhão, consigo mesmo. O que é que se passou? O que é que se passou? O que é que se passa? O que é que se passa? Não, eu só estou a dizer que fui eu que levantei essa questão numa determinada rádio. Portanto, de que portanto, o Sr. Ministro estava a fazer negócio consigo mesmo, portanto, era a empresa que estava a fazer as obras, era a empresa que estava a receber os apoios ou o patrocínio da ONG, e fui eu que levantei. Portanto, eu não estou aqui para casamentos nenhuns. Portanto, a prova mais evidente, e é um assunto grave, tão grave como esse, se eu levantei aquele assunto e que o candidato Carlos Almeida retomou, agora pegou isso como bandeira, portanto, está a prova evidente que eu não estou aqui para casar com ninguém. Agora, eu vivi na carne uma negação sua contra todos os propósitos. Portanto, ouvir aqui, porque eu estou a ouvir, não fui eu que disse, não fui eu que afirmei, ouvir aqui que Carlos Almeida, deixa-me falar, faz favor. Está bem, depois trata, mas eu estou a dizer o que eu vi aqui. Carlos Almeida foi um dos promotores, para não dizer que foi o promotor, um dos promotores que persistia que o treinador americano tinha que receber $700 mil, que a Federação devia. Portanto, o caso foi para o tribunal, foi anulado, foi provado que, de facto, não se devia mais nada. Ora bem, então o senhor Carlos Almeida, como secretário de Estado, portanto, afinal de contas, estava muito preocupado no pagamento dos $700 mil. Agora estou a falar eu, a minha leitura, dentro de mim, é por isso que há essa revolta. Eu estou revoltado, porque, olha, peraí, então, o secretário de Estado, preocupado em pagar um treinador estrangeiro dinheiro que não merecia, e não se preocupou um bocadinho em pagar aquele angolano que fez o Afrobasket, que investiu milhões e milhões porque o Estado não tinha dinheiro, e o próprio secretário beneficiou, ganhou uma viatura de prémio. Quem é que não fica chocado? Esta dívida já foi paga e quanto é que é? Será paga. Quanto é que é? Está avaliada em quanto? Não vem a propósito falar números aqui, estamos aqui a falar do Afrobasket. Só esse choque é ouvir aqui que o secretário de Estado, portanto, também estava no rolo de pessoas que persistiam que o treinador americano tinha que receber os 700, como estava o ex-presidente da Federação, o Maneda, etc, etc, etc. Sempre pensei que só fosse o Maneda. Nunca imaginei que o secretário de Estado estivesse também lá. Eu é que ouvi aqui, não fui eu que enfermei. Tá? Pronto. Agora posso falar então do... Em um minuto, o seu tempo está a escassear. Está-se a desviar das questões. Não, eu não estou-me a desviar. Eu tinha que rebater aqui. Está bem, fala. Eu fiz uma réplica. Dou mais 2 minutos. Okay, 2 minutos e ponto final. Pois é, pode perder-me, pode fazer outra vez a... Não, só algum projeto para melhorar a qualidade do basquetebol de formação? Olha, direto, pragmático e objetivo. Como sempre fui. Portanto, não estou aqui para falar bonito, com muitas teorias, eu sou prático. Dinheiro.
Portanto, com o dinheiro que nós, no nosso programa, projetamos para as associações provinciais, para os clubes, portanto, vai haver esse desenvolvimento, vai haver essa formação. De onde virá o dinheiro? O dinheiro, neste momento, existe dos patrocinadores atuais. Temos um patrocinador, uma novidade, mais um patrocinador que vai entrar para a formação, que é o Banco Kiev. Nós também estamos a vir com 2 patrocinadores. Portanto, e mais, no meu programa, no meu projeto, está a alta rentabilidade do basquetebol. Tornar o basquetebol um negócio. Eu sou empresário. Portanto, o que fiz no Pedro, o que fiz no 1º de agosto, rentabilizar os jogos a 50, 100 mil dólares, ter os pavilhões completamente cheios, é isso que tem que se fazer para haver dinheiro e sairmos dessa dependência dos sponsors e do próprio orçamento geral do Estado. Tem que haver lucros, como na NBA. Se a NBA dá $1 milhão, Angola tem que dar 100, 200, 300, 500 mil dólares. Nunes Silva, o país está a viver um momento importante na sua história. O 46º presidente dos Estados Unidos, que é o Sr. Joe Biden, já dá uma boa relação com a NBA, pelo menos com a NBA África. Como aproveitar este alicerçar de relações com os Estados Unidos para alavancar o nosso basquetebol? Bom, o facto da NBA África ter definitivamente aceito fazer aqui uma das conferências da BAL, e provavelmente a final, é um grande ganho para o país e é uma consequência, é um dos benefícios de termos trazido o Afrobasket. Esta BAL não veio para Angola há mais tempo porque o nosso país é um país muito especial e havia muita gente metida no meio. As pessoas queriam fazer aquilo do negócio pessoal. E os senhores da BAL encontraram-se comigo em Singapura e eu disse que estava tudo errado. Só havia uma forma de entrar em Angola, que era a Federação, Ministério, que representa o Estado, e depois seguia o trâmite normal, como seguiu o Afrobasket, e foi o que eles fizeram. Chegaram aqui, no dia que chegaram às 19 horas jantaram comigo, e eu expliquei como é que deviam proceder, procederam, e no mesmo dia que fomos ao titular do Poder Executivo, foi autorizado que a BAL viesse para Angola. Bom, mas na nossa reunião, eu mostrei os projetos que estava a fazer de infraestruturas. Estava o embaixador americano, estavam os senhores da BAL, e eles, na altura, disponibilizaram-se, primeiro surpreenderam-se, e disponibilizaram-se a ajudar a fazer também campos. Nós não podemos olhar só para BAL. Temos que olhar para a infraestrutura. Porque nós, se não tivermos infraestrutura, se não tivermos campos, principalmente campos de comunidade, juntos da comunidade, não vamos ter basquetebol, porque os jogadores não podem continuar a sair do Zango para ir jogar no Petro. Vão uma vez e desistem. E deste período que eu estou na Federação, eu reparei que os jogadores mais altos do nosso basquete estão a sair do Quilamba. Então é preciso que haja uma quadra perto do Quilamba onde se possa jogar basquetebol. É preciso que haja uma quadra no Kazanga, é preciso que haja uma quadra em Viana, na Caop, é preciso que haja uma quadra nos Kwanzas, é preciso que o basquete volte para junto às comunidades. A partir daí, estando o basquete nas comunidades, como acontece agora com o Vila, aquele público do Maculusso vai ao Vila assistir os jogos. Está sempre cheio. E o Vila passou de 300 ou 200 praticantes para 500. O tempo acabou. Carlos Almeida, os Estados Unidos é a maior potência do basquetebol mundial. Já temos, felizmente, o Bruno Fernando na NBA. Como aproveitar este momento para termos mais jogadores no basquetebol americano e bebermos mais do melhor basquete do mundo? Sim, bravo, vamos ver. E foi referenciado hoje na intervenção do presidente norte-americano Joe Biden, dessa relação, e foi falado um pouco daquilo que tem a ver a relação com o basquetebol. E a partir daí, e não só, porque já há uma relação de algum tempo, nós podemos aproveitar, mas aquilo que nós entendemos ser o que de mais correto pode ser feito, tem mesmo de ser por via do desporto escolar, bravo. Porque os Estados Unidos têm uma característica muito própria, onde o basquetebol é desenvolvido a nível da escola e é muito forte o desporto universitário. Então aqui
no nosso entender, o importante seria nós trazermos este casamento dos nossos meninos andarem na escola, porque é importante que estudem, e a partir daí nós trazemos aqueles que estão nas equipas principais, incentivamos a continuarem a estudar ainda. Porque para nós, esta vai ser a forma mais fácil de nós chegarmos ao topo do basquetebol americano, que é a NBA, por via da escola, por via do desporto escolar. Henriques Miguel Riquinho, aproximação aos Estados Unidos, de que maneira pretende fazer caso vença as eleições? Nesse aspecto, eu sou mais privilegiado que os dois candidatos. Porquê? Tenho os meus filhos lá, portanto, tenho a possibilidade de linkar melhor. Com uma chamada telefónica, a gente põe aqui 2, 3, 4 técnicos para virem fazer um clínico. Com uma chamada telefónica, nós conseguimos estágios, trazer 2, 3 equipas dos Estados Unidos para aqui, para vir dar jogos à seleção. Tenho o meu filho, portanto, está à portas da NBA, está no Maryland, e tenho outro que é o manager dele, que por acaso criou uma fundação e que já levou cerca de 15 jovens angolanos. Portanto, aproveitar esse link, não é? Aproveitar esse link vai me facilitar, como presidente da Federação Angolana de Basquetebol, de fazer então essa aproximação Estados Unidos, Angola, NBA, Angola, para tirar proveito disso em todos os aspectos. Portanto, formação, a ida de jovens angolanos para os Estados Unidos, portanto, etc, etc, etc. Portanto, nesse capítulo, e acredito que os dois candidatos reconhecem que, de facto, eu estou mais próximo desse link do que os dois. Wilson Manuel, nosso comentador, a sua pergunta para os três. Exato, muito obrigado. Acabei por... Então, parabéns a todos os candidatos, né? Lista A, lista B, lista C. Mas a minha questão, o candidato da lista B já acabou por dizer que passa pela Comissão Técnica, né? Nacional. E a outra é a questão da comunicação, que anda muito ausente da própria federação. E na ausência de uma figura, que é o secretário-geral, dá dificilmente a comunicação. Queria saber dos candidatos se porventura forem o presidente da federação, se vão manter... Wilson, não se ouve bem, perdão, não se ouve bem o que o Wilson está a dizer. Exato. Mas Wilson, a pergunta geral, vou começar pela lista A, quem vencer as eleições, ou na lista que o Wilson fala de um diretor-geral ou um secretário-geral para as coisas funcionarem na federação, um executivo, alguém que trate dos assuntos da federação. Muniz Silva. Nós estamos a pensar num diretor-geral. Diretor-geral. Porque há uns anos aí falo com propriedade. Não sei por que razões, mas a nível estatutário esvaziou-se as funções de secretário-geral. O secretário-geral, no contexto atual eleito, é meramente uma pessoa para fazer atas na reunião e não faz mais do que isso, de acordo com os estatutos. E nós, como, sou federação, percebi isso. Então, neste novo mandato, queremos criar um diretor-geral. Remunerado. Tem que ser. Carlos Almeida, pensa nisso também, uma figura remunerada para gerir a federação? Sim, as figuras executivas têm de ser remuneradas porque vamos exigir delas maior tempo de trabalho na Federação Angolana de Basquetebol. E nós trazemos o José Pedro, que na verdade também já trabalhou para a Federação durante alguns anos e que traz várias competências que tem a nossa proposta para dar então vazão a estas são as necessidades da Federação Angolana de Basquetebol em termos de Secretaria-Geral. Pensamos que é uma figura que vai dar resposta por tudo aquilo que nós vamos acompanhando a nível dos últimos anos da modalidade. Henriques Miguel Riquinho, um executivo remunerado para cuidar da gestão da Federação. Tem este nome na sua lista? De quem se trata? Temos o secretário-geral, mas com funções muito esvaziadas e já projetamos, portanto, um diretor-geral também,
Portanto, está atualmente em atividade. Se não estivesse, eu falaria o nome, eu não tenho problemas. É muito forte, é um dos diretores gerais dos 2 maiores clubes de Angola. Portanto, vai ser o nosso diretor-geral na Federação quando vencermos. Presidente Sante, líder da lista A, Muniz Silva. Vem aí o Afrobasket, 50 anos de independência, Angola organiza para ganhar, é de praxe. Quem será o selecionador nacional caso vença as eleições e tenha este privilégio e dever patriótico de dar o 10º título, 12º neste caso, título continental a Angola? Tem um selecionador já em mente? Sim. Nós não iríamos propor a organização do Afrobasket em Angola, casando, nota que é a única modalidade que casou uma competição com 50 anos de independência. Ninguém mais. É o basquete. Foi pensado com o tempo. Então nós temos um selecionador em mente. Mas sabe que eu não posso... Angolano ou estrangeiro? Eu não posso assumir compromissos nem divulgar nomes sem ser presidente. O dia que eu for presidente da Federação, no segundo dia ou no terceiro terá um selecionador. Carlos Almeida, os outros candidatos não se incomodem. O histórico Carlos Almeida diz que sempre que jogou, felizmente Angola ganhou. E agora, se chegar à presidência da Federação, tem um candidato em mente para selecionador, angolano, estrangeiro? Sim, e a semelhança de todos os candidatos, entendo que as ideias já existem e, como fez referência o Bravo e bem, nós vamos trazer essa áurea de conhecer o balneário, de poder ter a liderança de homens, porque não nos esqueçamos que quando deixamos de fazer parte, é verdade que o basquetebol é coletivo, mas essa capacidade de liderança, quando deixamos de fazer parte da seleção nacional, nós perdemos o campeonato. Quando voltamos, resgatamos o título. Portanto, nós queremos trazer esta áurea, este conhecimento, esta liderança de balneário de homens para podermos escolher um selecionador que nos traga essa garantia. Portanto, hoje, eu sou apologista que o selecionador nacional tem que ser nacional. E quando eu defendo de ser nacional, não tem que ser necessariamente estrangeiro ou angolano. Tem que ser alguém que resida cá, assim como o Bravo fez referência. Nós tivemos muito boas experiências em todos os títulos que Angola ganhou. E 11 títulos não podem ser por acaso. Portanto, há uma receita já dada. É importante que nós, mais do que inventar, pudéssemos fazer uma avaliação e perceber o que é positivo para nós. Então, nós entendemos que já temos as nossas ideias e precisamos ter federação para podermos dar essa alegria ao povo angolano. Henrique Miguel Riquinho, se ganhar as eleições, o Afrobasket 2025 é para ganhar. Com que selecionador? Se ganhar. Não, é para ganhar o 2025. Com que selecionador, se por acaso for eleito presidente? Ok. Portanto, nós já temos. E eu, como sempre, portanto, sem problemas nenhuns e no terra a terra e falar as coisas como elas são, portanto, sem curvas, sem voltas, nós já temos. Portanto, e quem será o meu selecionador nacional? Será entre o Paulo Macedo, que foi o último vencedor do último Afrobasket, que Angola ganhou, ou o Ginguba, que nunca perdeu com nenhuma seleção africana. Tem esse recorde. Mas vamos criar uma comissão técnica nacional, onde o diretor técnico nacional será Zé Carlos Guimarães, que é dos treinadores angolanos mais estudiosos. E nessa comissão técnica nacional vamos ter os outros adjuntos, portanto, 4 treinadores de nível 3. Portanto, é uma grande novidade do basquetebol angolano. Nunca isso aconteceu e julgo que neste período de resgate da modalidade não faz sentido ter um treinador estrangeiro, não faz sentido ter um treinador estrangeiro residente. Muito simples. Se não ganharmos o Afrobasket, vamos ficar mais 10 anos sem ganhar. E isso porque ganhará o Sudão do Sul,
que está a aparecer agora e vai fazer o mesmo quadro que nós fizemos, que foi, quando ganhamos, depois ficámos a ganhar quase ou mais de 10 anos. E vai acontecer a mesma coisa. O único treinador com o espírito patriótico de angolano que terá a capacidade de, no futebol diz comer a relva, portanto, dar a vida para resgatar, é mesmo só um angolano. Como o basquete está meio desunido, portanto, é preciso primeiro fazer um trabalho de resgate, um trabalho de casamento entre a federação, a seleção e o público. E a partir daí, porque às vezes, e tiro sempre esse exemplo, 1982 ou 1980, quando Angola, pela primeira vez, ganhou o título africano de júnior, um título praticamente arrancado. Por quê? Não é porque tínhamos uma seleção boa. Era muito boa, mas havia uma seleção africana que foi à final, que era a República Centro-Africana, 3 vezes melhor que Angola. Mas quem fez ganhar foi o público. O povo estava unido. Portanto, aquela seleção não conseguiu jogar. É tanto assim que Angola levou aquela seleção a 3 prolongamentos. Mas não eram os jogadores. Era a alma patriótica dos angolanos na bancada. O seu tempo terminou. Já agora, o basquetebol feminino está a viver um mau momento. Ganhámos 2 Afrobaskets seguidos, 2011, 2013, e Samória numa traiçoa. De lá para cá, nunca mais. O que fazer para o basquetebol feminino melhorar? O basquetebol feminino está a passar pelo mesmo processo que passou o masculino, de rejuvenescimento. Só que, infelizmente, há aqui, né, à volta do basquetebol, uns pseudo-empresários que estão a mandar algumas meninas e rapazes para os Estados Unidos. Sabe lá o que é que lhes encontra lá. Nós, por exemplo, tivemos uma equipa aqui, agora a África do Sul. O feminino tinha muitas hipóteses de medalhar. De repente, no treino, retiraram-nos 4, 5 meninas e foram para os Estados Unidos. E não sabemos se vão continuar a jogar basquete ou não. Porque tu, quando chegas nos Estados Unidos, és submetido a um teste. E às vezes o teste académico, imaginemos, tens 19 anos ou 20, dá-te 6ª classe ou 7ª, então vais jogar com os meninos da 6ª classe ou 7ª. Tu és um belíssimo jogador, mas tu já tens 18, 19 ou 20. E tirou-nos essa possibilidade. E estas pessoas estão à volta do basquetebol. Isto é quase, as miúdas vão para os Estados Unidos tipo escravas. Então as meninas têm que ser protegidas? Temos que ser protegidas. Não só as meninas, alguns rapazes. Estão a sair muito jogador para fora. Pessoas estão à nossa volta. Tem nomes, tem cara. Nós às vezes apoiamos todos. Está a acontecer isso com rapazes, com meninas, uma sangria do basquetebol, assim à toa. Não há um protocolo, não há acompanhamento. Como estancar isto? Nós já abordámos a Embaixada Americana. Já abordámos diretamente e dizemos, isso não pode com isso, parece escravatura. Que parece que estanca isso. E as pessoas saem, por exemplo, essas meninas que foram para a seleção, que foram para os Estados Unidos, poderiam ter ido jogar o africano na África do Sul e depois ter saído, normalmente. Mas a ansiedade é tanta, às vezes, de prejudicar, que em pleno treino tiraram e levaram para os Estados Unidos. Depois nós ficamos aqui a reclamar. Este pacote do basquetebol feminino. Sim, bravo. É muito interessante, porque o basquetebol feminino tem uma especificidade diferente. Desde a sensibilidade, de nós podermos trazer as meninas a praticar. Por isso é que nós trazemos a ideia de lançarmos a semente. Nós temos que, a partir da escola, a partir do desporto escolar, podemos captar o máximo de meninas possíveis para a prática. E nós continuamos a insistir que vai ser no aumento da base, vai ser no aumento do número, que nós tiraremos então a qualidade, que é da quantidade que se extrai a qualidade. E é esta a proposta que nós trazemos. Nós precisamos trabalhar as nossas meninas desde tenra idade. Começamos a lançar a semente para que elas venham à prática. E pensarmos num período a médio e longo prazo. Como disse, o basquetebol feminino tem uma sensibilidade diferente. É preciso convencer os encarregados de educação, os pais, por causa dessa questão de as meninas não têm... elas são diferentes. A forma de tratamento das meninas é diferente dos rapazes. E nós temos que ter essa sensibilidade. Mas, a partir daí, é mesmo no projeto de desenvolvimento da modalidade. É podermos trazer o maior número de meninas para a prática,
produzirmos mais e a partir daí podermos ter as nossas equipas de competição, no caso da alta competição, mais reforçadas e quando chegarem à seleção nacional, melhor ainda. Portanto, é exatamente por aí onde nós pretendemos fazer. Henrique Miguel Riquinho, projeto para alavancar o basquetebol feminino. Olha, começa, eu toco na tecla de dinheiro, porque sem dinheiro não se faz nada. Vai começar pelo aumento da dotação financeira, que hoje ronda em 1 milhão, para 3 milhões, para as equipas que estiverem na fase final do campeonato feminino. Alocar uma verba de 2 milhões de kwanzas para todas as equipas femininas que estiverem inscritas. Portanto, a exemplo dos masculinos, criar, portanto, as competições regionais, portanto, pôr as equipas de Benguela, do Ambo, do Lubango, do Cunene, a jogar entre si muitos jogos em várias voltas, evitar com que essas equipas venham diretamente para Luanda e são eliminadas, portanto, no segundo, no terceiro jogo, porque as equipas de Luanda estão muito fortes, a disparidade é muito grande, e fazer com, aí sim, portanto, o basquetebol feminino vai crescer, vão surgir mais equipas, vai haver mais motivação e premiar. Portanto, Posso fazer uma pergunta? vou aproveitar, deixa-me só aproveitar esse link, premiar. Portanto, quanto é que ganha a campeã nacional? Há algum prémio financeiro? Pode perguntar, Não. podes fazer a Nós vamos pergunta. lá. Podes fazer a Eu pergunta. estive aqui a fazer conta rápida. Ao dar 3 milhões, se forem 12 equipas, são 36 milhões. Onde é que vai buscar esse dinheiro? Bom, a gente sabe que o patrocínio e foi dito na Assembleia, portanto, eu tenho dificuldades de Azul Energia, portanto, está na ordem dos 100 milhões de coisas. Foi isso que foi dito nas contas da Assembleia. Portanto, e o Unitel Basket a 140 milhões. É na base dos femininos, é do próprio orçamento do patrocinador que já existe. 100 milhões, 40 por semestre. Vais gastar 36 por semestre. Também foi dito nas contas que esse dinheiro só é entregue no fim da competição. Vais ter que ter dinheiro para suportar a competição. Você gostaria de ver esses números? Não há problemas nenhuns. Portanto, sabendo E a equipa técnica, primeiro? O número da equipa técnica, se cada um deles ganhar 5 milhões, estás quase nos 40. E vai sair desse dinheiro, porque o Ministério não dá dinheiro para pagar os treinadores. há uma solução. Prontos. Não chegando... Falar para o público era bom. Exatamente, não. Portanto, como disse, cada um no final do ano. Não há problemas. Quando se tem a certeza que o dinheiro vai vir, e o Presidente Muniz portanto, fala muito disso, portanto, na antecipação de desbloquear financiamentos descobertos. Portanto, é uma técnica financeira quando se tem a certeza que o patrocínio vai chegar, chegando no final e nós precisamos no início, faz-se uma engenharia financeira. Portanto, com relação a isso. Com relação, quando não chega, eu não sei qual é a dificuldade que há em se negociar, em se renegociar, em se pedir aumentos nos patrocinadores. Nós não podemos trabalhar com patrocínios limitados quando o orçamento do projeto para pagar tudo está nos 150 milhões e nós vamos nos remediar com um patrocínio de 100 milhões. Estamos vamos no fim. negociar por 150 milhões. Estamos no fim. E dar outras garantias promocionais de ganhos para o patrocinador. Em 30 segundos, que mensagem final à população votante? Bom, a população votante, olhar para nós como as pessoas que trouxeram estabilidade, vamos continuar com a estabilidade do basquetebol e com essa estabilidade durante 4 anos que mantivemos, agora vamos começar a entrar no ano das vitórias. Carlos Almeida, mensagem final para a população votante?
Mas antes disso, desejar boa sorte aos dois candidatos. Estamos a um pleito a 3 e que naturalmente há de sair alguém vencedor e que o vencedor tenha a capacidade de transformar a nossa modalidade para aquilo que sempre foi. Para a população votante, portanto, nós entendemos que, independentemente de todas as condições, é importante que se vote em consciência, porque é a esta altura que eles devem perceber da importância que têm para transformarmos a modalidade. Vai ser mesmo importante nós não perdermos mais 4 anos, porque o fosso vai ser maior. Henrique Miguel Riquinho, mensagem final à população votante de 36 eleitores. Dizer-lhe, eles sabem perfeitamente que nós estamos num período de revolução do basquetebol. A mesma revolução que aconteceu em 1980, para ganharmos o primeiro título, estamos na mesma posição. Revolução no basquetebol. E o candidato predisposto, disponível, é preciso assentar, disponível, sem recalcamentos, sem problemas. Sou o único candidato que não traz denúncias de que disse para dar dinheiro, para pagar dinheiro ao treinador. O único candidato que não traz o aspecto da inocência. Mas pagarem a ti? Como é que isso não é denúncia? Pagarem a ti? Da inocência de que fez negócio consigo mesmo a reparar os campos, sou eu. Portanto, eu sou o candidato que venho só com coisas boas, sem nenhum passado triste, sem nenhum passado para ser questionado tanto em tribunal, O tempo acabou. Em questões de... Wilson, conclusão final, o que é que achou do debate? Sim, senhora. O que é que achou do debate, Wilson Manuel? Bem, está a ser um bom debate, não só este, como os outros que andamos a acompanhar. Dizer também que, como disse, parabenizar aos 3 candidatos, porque essa campanha que acabaram por fazer foi boa. Uns um bocadinho por detrás no princípio, mas agora notou-se que cada um dos que aqui estão pode assaltar o cadeirão máximo da federação, independentemente de quem vota. Mas, em princípio, todos de parabéns e que tudo aquilo que se comprometem a fazer, que façam quando assaltarem o cadeirão da Federação Nacional. Muito obrigado aos presentes. Uri Silva, presidente Santo, líder da lista A. Carlos Almeida, líder da lista B. Obrigado. Henrique Miguel Riquinho, líder da lista C. Boa sorte aos 3. Temos o Wilson Manuel, também obrigado por esta presença. Temos certeza que, acima de tudo, vai ganhar o basquetebol. Esperamos ter cumprido com aquilo que foi o desejo da nossa audiência. Para já prometemos que no próximo sábado vamos fazer uma mega cobertura deste momento especial para o nosso basquetebol, que são as eleições para o quadriênio 2024-2028. Quem ganhar as eleições já sabe, tem o dever patriótico, desportivo e histórico de devolver a Angola o título africano que nos foge desde 2013. Já lá vão 11 anos. Nós acreditamos que todos juntos conseguiremos naturalmente ganhar o 12º título continental para Angola e festejar da melhor maneira os 50 anos da nossa independência. Rede Girassol, o futuro é agora. Uma nota para sim, Girassol. Uma nota para Girassol. Muito obrigado. A nota para Girassol era que da próxima vez vocês se organizassem. A imprensa, que é muito desgastante esse tipo de... Toda a imprensa. Toda a imprensa é muito desgastante. Nós tivemos de manhã um debate, estamos aqui agora, de manhã às 7 temos outro, é muito desgastante. Nós já falámos sobre isso. A AIDA, vamos falar junto da AIDA, para casa só um debate televisivo e um radiofónico. Obrigado. Também entendemos, e isto é proposta, estamos a falar, é da Rede Girassol, por intermédio da sua redação desportiva. Já estamos a fazer diligências junto da AIDA, Associação da Imprensa Desportiva Angolana, para que isto aconteça. Aliás, falámos com os candidatos acerca disto. O processo deve ser este. Também vamos evoluir neste sentido para que, muito sinceramente, não queria estar no vosso lugar. É melhor estar aqui a ver o duelo com base no fair play. Muito obrigado a todos. Fique conosco.
Rei Girassol, o futuro é agora, sempre presente nos grandes momentos. Jornalismo diferenciado, com critério e profundidade analítica é connosco. Um forte abraço.